Cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Você que está assistindo a primeira vez, seja bem-vindo ao meu canal. Não se esqueça de deixar seu joinha, se compartilhar aí nas redes sociais e deixa aí seu comentário. Queridos, estamos na quarentena, né? E nós não temos escola dominical nas igrejas, mas nós temos no YouTube a Escola Bíblica Dominical. E nós estamos estudando as lições bíblicas da Escola Dominical do segundo trimestre de 2020. A Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O comentarista desta lição do segundo trimestre é o pastor Douglas Batista. Nós vamos estudar hoje a lição 7. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. E nós vamos falar um pouquinho da lição 7. O seguinte tema será abordado dia 17 de maio de 2020. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre a reconciliação, né? É uma nova vida, né? Nós vemos que Cristo, ele morreu na cruz para dar uma nova vida ao homem, né? E aqui nós vamos falar sobre textual, porque ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Então, estamos estudando, né, o livro de Efésios. Nós vamos estudar o livro de Efésios capítulo 2. Você que tem uma Bíblia Sagrada em casa, abre sua Bíblia em Efésios capítulo 2, a qual nós estamos estudando nesse trimestre. Efésios 2, capítulo 14, versículo 14, desculpa, querido. Fala o seguinte: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Então, queridos, paz, né, a tranquilidade. Então, Cristo nos deu essa tranquilidade, né? E nós vemos aqui, fala que conceituar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade entre os dois povos, criou a igreja. Então, nós vemos que Cristo, ele é o cabeça, e a igreja, ele é o corpo. Então, nós somos um só, né? Nós vemos na lição passada, que nós estudamos, né, sobre o seguinte tema que nós falamos na lição passada, a condição do gentio sem Deus. Então, nós vemos aquele povo que não pertencia, né, à nação judeu, pertencia a gentios. E nós vemos que eles estavam sem Deus, né? Eles estavam afastados, e nós vemos que eles estavam separados de Israel, né? Então, Deus chamou Abraão, né? E fez nele uma promessa, né? Não só para ele, mas para a nação, para todos os povos. Então, para ele, para a sua descendência, né? Aqui fala que os gentios não faziam parte da pátria da circuncisão, por isso estavam excluídos da aliança com Deus. Então, eles não faziam parte da circuncisão, né? Então, nós vemos que agora, né, através do sacrifício vicário de Jesus, né, não houve essa separação, né? Houve essa unificação. E nós vemos que através dessa unificação, né, Deus fez um só povo, né? Então, aqui na lição bíblica em classe, fala o seguinte no livro de Efésios capítulo 2, a qual nós estamos estudando, né? O verso 14, porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, o derribando a parede da separação que estava no meio, e na sua carne desfez a inimizade. Isto é a lei dos mandamentos, que consiste em ordenanças
para criar em si mesmo os dois um só homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe, os quais estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai com o mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas como cidadãos dos santos e das famílias de Deus. Então nós vemos que Abraão antigamente ele era estrangeiro, né? E nós vemos que Deus chamou ele, né, como forasteiro, né? Chamou ele para fazer, né, uma grande nação. E através desse chamado, né, Deus unificou, né, a nação de Israel, né, que é o povo judeu, e a nação gentil, né? Nós sabemos que Deus, né, ele não desfez da nação judaica nem da nação gentia, né? Então, nós vemos que antigamente havia inimizade entre o homem a Deus, né? Nós vemos em Gênesis 3, fala sobre a serpente, né? Se nós abrimos a Bíblia lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1 fala, né, sobre a serpente. E nós vemos que houve a inimizade, né, o primeiro casal, quando eles desobedeceram a Deus. E nós vemos que eles pecaram, primeiramente espiritualmente, né, depois fisicamente, né? Então, aqui fala o seguinte texto, e ouvir a voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração. Então, Deus falava com Adão, né? Em todo momento, ele tinha comunhão com o nosso Deus, né? Então, houve esse rompimento, né, dessa comunhão por causa da transgressão, do pecado, né, que ele cometeu contra Deus. Então, aqui continuando o texto, versículo falando, e chamou Deus a Adão e lhe disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz a soar no jardim, e temi, porque estava nu, escondesse-me. E disse-lhe Deus, que mostraste que estavas nu, comeste tua árvore de que eu ordenei que não comesse. Então, Deus falou para ele, né? Ele podia comer tudo, mas não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Adão, ele pecou contra Deus. Foi o primeiro pecado, né, daquele casal, queda que eles tiveram, né? Então, aqui fala, versículo 15, e porém inimizade entre ti e a tua mulher, entre a tua semente e a semente. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então, veio a inimizade, né?